Bom dia, boa tarde, galerinha linda. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de redação vai falar sobre um tema muito interessante, muito bom. Vamos lá? Vamos falar sobre teatro, né? Peça teatral, texto teatral, certo? Bem, vamos lá saber o que é uma peça teatral, o que é o teatro, né? Na verdade, que é o texto teatral. Vamos lá. Teatro é a arte de representar, através da qual os atores assumem, durante algumas horas, papéis diferentes de suas atuações na vida real, certo? Então, assim, o teatro ele é mágico, né? É igual a circo. O teatro é mágico. Pessoas normais, igual a nós, né? Se formam, né? E vão fazer teatro, vão interpretar, né? Vão interpretar falas, personagens, né? Em cima daquele palco maravilhoso. Teatro. Segundo Costa, teatro é o gênero teatro pode ser definido como um texto encenado em que os diálogos são os que mais bem imitam as situações reais. Neles, os personagens conversam entre si para dar ao espectador a sensação de estar dentro da cena. A maneira como as coisas são ditas permite ao leitor fazer inferências, né, sobre as características de cada personagem e compreender os conflitos da trama. Ou seja, os atores estão ali para ensinar para a gente poder entrar, mergulhar naquela história, como se realmente estivesse acontecendo, né? Como se realmente aquilo fosse verdadeiro, ok? Quem nunca foi num teatro, né? Eu acho que todos vocês já foram no teatro e viram que teatro é maravilhoso. Em um texto desse gênero, além da encenação, há outras características fundamentais, que são elas. Além da encenação, que todo mundo sabe que encenar é você representar, né? Um texto que você leu, uma história que você leu, né? Por exemplo, o teatro, tivemos o Teatro da Moana, né, o ano passado, e assistimos o Teatro da Moana. Antes de assistir o teatro, o que nós assistimos? Assistimos os desenhos da Moana, né? O desenho da Moana. E depois eles levaram esse desenho da Moana para uma peça teatral, que foi fantasticamente maravilhoso, né? Foi assim espetacular, certo? Mas além disso, da encenação, existem outras características. Vamos lá saber quais são. Por meio de palavras e gestos, atores apresentam um acontecimento num espaço determinado. O texto é formado por diálogos e dividido entre atos e cenas, certo? Os atos e as cenas do teatro. Normalmente, não há narrador. Há apenas as falas, o gesto dos personagens. Mas assim, tem peça teatral que existe um narrador, né? Que conta um pedacinho da história e daí em seguida entra os atores para fazer as cenas, certo? Para poder representar, para poder ensinar. A cada fala, um personagem assume a primeira pessoa e ocorrem as descrições do cenário, do figurino, do ambiente ou da situação de cada ato. Texto teatral. O texto teatral serve à representação teatral, que utiliza o discurso direto, né? É organizado em cenas, em atos e cenas, identifica o personagem antes de sua fala, ou seja, o personagem daquela peça teatral, você já tem que identificá-lo, né? E eles mesmos se identificam informando quem é, qual é o seu personagem, e apresenta rúbricas de interpretação e movimento. Vamos lá para outra parte super importante, o texto principal. O texto principal diz que a fala dos atores são constituídos por... Existem teatros por monólogo, diálogo e apartes. Vamos saber cada um. O que é um monólogo? É uma personagem falando consigo mesma, expõe perante o público seus pensamentos ou sentimentos.
Gente, quem nunca assistiu um monólogo, né? Que geralmente não tem monólogo para criança, para o teatro infantil, certo? O monólogo, ele é mais para o teatro adulto. Ou seja, por que teatro infantil e teatro adulto? Eu estou dizendo teatro infantil, que são peças para as crianças, certo? Geralmente os monólogos são peças feitas para os adultos, certo? Teatros feitos para os adultos. O monólogo é maravilhoso, principalmente o monólogo quando ele é de comédia. É muito interessante, é muito engraçado, porque o ator é ele sozinho. Ele não tem outros companheiros de cena, ele não tem outros atores em cena. É ele só, ele, o figurino e aquele palco imenso, né? Ele interpretando né, vários papéis em seu pensamento. Ou melhor, ele conversa com o pensamento dele. É muito engraçado, bem divertido. Diálogo entre duas ou mais personagens. É o que a gente vê, né? Teatro comum, que vocês podem assistir, que é o diálogo entre vários personagens. A partes, comentários de uma personagem para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo seu interlocutor, ou seja, pelo aquele outro que está lá, né? Bem, gente, o texto teatral, ele é maravilhoso para se trabalhar. Temos lá no livro, né, uma pequena peça teatral que se chama Quem Tem Medo do Escuro. Na próxima aula, vamos nos preparar, né? Vou escolher alguns de vocês para podermos fazer em aula online, né? Uma peça teatral. Vocês vão ler e representar, certo? Vão fazer caras e bocas. Eu quero ver todo mundo, os que eu escolhi, né? Vocês fazendo de fato uma peça teatral, mas online, certo? Eu quero caras e bocas, eu quero que vocês fiquem entusiasmados mesmo para que isso possa ocorrer, certo? Para que possamos fazer essa peça. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.